Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre a fase de grupos da Copa do Mundo. Copa do Mundo que começa daqui a algumas horas. Tô gravando esse vídeo entre o dia 10 e o dia 11, né? Então já a gente vai ter os jogos de México e África do Sul. E 11 da noite, Coreia do Sul e República Tcheca, do grupo A, né? Então eu dei uma anotada aqui, mais ou menos o que eu acho que vai acontecer em cada grupo. E vou começar falando sobre o grupo A, né? Que eu acabei de citar os times. Que na minha opinião, o México vai ficar em primeiro, fazendo valer o mando de campo. E a República Tcheca vai ficar em segundo, porque eu acho que ela consegue sim, talvez ter uma vitória contra a Coreia do Sul, ou até um empate, fazendo mais gol na África do Sul. Porque na minha opinião, a Coreia também passaria em terceiro. É importante também falar que passam 8 terceiros lugares, 12 grupos. Em 8 grupos vão passar um terceiro lugar, e é o que tiver melhor em pontuação. Sendo que acho que a gente vai ver, às vezes, muitos times que vão passar em terceiro com 3 pontos. Tipo, num grupo, o terceiro lugar tem 3 pontos, no outro também tem 3. Aí vai ter que desempatar em saldo de gol. E assim vai, né? Com os critérios de desempate. Então também é importante citar isso, porque pode ter uma seleção aqui que jogue bem, mas que na minha cabeça não vai passar nem em terceiro. Por quê? Porque talvez ela tenha feito 3 pontos só, mas outra seleção que fez 3 pontos pode ter feito mais gols, numa quarta colocada do grupo, mais fraca e tal. Então tem os critérios de desempate. Então é importante até falar isso, né, para todo mundo conseguir entender bem como que vai funcionar essa ida aos 16 avos, né. Então no grupo A eu coloquei México, República Tcheca e Coreia do Sul em terceiro. Grupo B a gente tem Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Eu botei a Suíça em primeiro, fazendo valer também o certo favorito, quando a gente coloca os times no papel. Time europeu, né, que, sim, geralmente faz boas fases de grupos, quando vai para as Copas. E deu muito trabalho pro Brasil, né, em 2018 principalmente, aquele 1-1, gol do Coutinho. Sim, e eu acho que vai ficar em primeiro esse ano. E segundo eu coloquei a Bósnia, que tirou a Itália nas eliminatórias, né, na repescagem. E eu acho que ela vem forte a ponto de, sei lá, empatar com o Canadá, por exemplo, e fazer mais gol no Catar. Porque eu acho que a Bósnia contra o Canadá vai ser um jogo bem pegado, vai ser pau a pau. E acho que talvez seja empate, tá? E o Canadá passa em terceiro, mas acho que a Bósnia passa em segundo por causa que vai fazer mais gols no Catar, que seria o quarto colocado. O Catar que eu particularmente não vejo muita força nele. Tem gente que fala até que o Catar vai passar e tal em terceiro, em segundo, mas eu não vejo o Catar sendo uma seleção muito forte, quando a gente compara com o Canadá e a Bósnia, por exemplo. No grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Em primeiro lugar eu acho que vai ser o Brasil, porque eu acredito que vai ganhar do Marrocos. Vai sofrer um pouco contra a Escócia, tá? Não me surpreendo, até se a Escócia for um jogo mais difícil do Brasil marcar gol, porque a Escócia tem excelentes meio-campos e uma boa linha defensiva. Em segundo eu coloquei a própria Escócia, porque todo mundo aí falando do Marrocos, que é o jogo mais difícil e tal, mas o que eu tô pensando, né? Eu acho que no jogo Marrocos e Escócia tem plenas condições da Escócia ganhar, porque o Marrocos tá com a lesão do seu meia esquerda, que se é o nome dele agora, nome diferente. O Massaoui, lateral esquerdo, também saiu no amistoso contra a Noruega. Então, sei lá, o Marrocos não deixa de ser uma boa seleção, uma seleção que vai atacar muito pelos lados, mas eu acho que a Escócia vai fazer valer seu setor defensivo e vai conseguir talvez até ganhar do Marrocos. Não acho que o Marrocos vai ganhar da Escócia, é uma aposta minha. Eu acho que vai ser um empate ou a Escócia vai estar ganhando. E depois acho que a Escócia faria mais gols no Haiti, talvez, ou talvez até ganhe do Marrocos. E fique em segundo, tá? E Marrocos pra mim fica em terceiro desse grupo. É uma aposta, né? Muita gente falando ali que vai ser entre Brasil e Marrocos a primeira e segunda colocação e tal. Mas eu tô apostando na Escócia pra essa Copa, para ir bem na fase de grupos. No grupo D, a gente tem um grupo dos Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Um grupo que vai ser pegado também, na minha opinião, mas vai ter a Turquia como primeira colocada. Eu acho que ela vai conseguir ganhar ali 2 jogos e no máximo talvez empatar um, mas não acho que a Turquia vai nem perder nessa fase de grupos, porque é um time muito bom, um time qualificado, tem bons laterais, tem o Arda Güler do Real Madrid, né, como destaque, o Calhanoglu também, e eu acho que ela vai ficar em primeira. Em segundo aqui eu botei o Paraguai, tá? Mesmo os Estados Unidos jogando em casa, com a torcida e tal, eu acho que o Paraguai vai chegar forte sim, porque tem bons jogadores que inclusive jogam no Brasileirão, e eu acho que vai estar até ganhando talvez dos Estados Unidos, certo? Estados Unidos, pra mim, passaria em terceiro.
No grupo E, no quinto grupo aqui da Copa. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. E aqui eu também vou trazer uma opinião que talvez seja diferente de praticamente muita gente, a maioria das pessoas. Primeiro, para mim, passa a Alemanha. Muita gente falando que a Alemanha não tá com um time bom e tal, mas tem sim bons jogadores nessa geração, como o Wirtz, o próprio Tá também, que vem numa boa temporada no Bayern de Munique, o zagueiro. Kimmich, que vai, não sei se vai jogar na lateral direita ou na volância, mas tem muitos jogadores bons, né, na Alemanha também. Eu acho que ela vai estar passando em primeiro. E pode até ir longe no mata-mata, porque tem muita gente, não tem muita gente botando muita fé nela e tal, mas acho que vai estar fazendo uma boa Copa também. Em segundo, eu botei a Costa do Marfim, né, que ganhou aí da França nos amistosos, no amistoso que teve. E, na minha opinião, tem um bom time também, né? Vai ser um dos times africanos que eu acho que também pode dar um trabalho muito grande para algumas grandes seleções. E eu coloquei o Equador passando em terceiro, tá? Acho que vai ser muito pegado, Costa do Marfim e Equador. Até também Equador e Alemanha. Pode estar tendo mudanças também. Mas na minha opinião vai ser assim. Eu acredito que a Costa do Marfim possa sim surpreender o Equador, tá? Ganhando deles. Ou até empatando um bom jogo. Um jogo que acho que vai valer muito a pena assistir também. E pode até empatar, né? E fazer mais gol no Curaçao, passando em segundo. Enfim, desses três passando. E no grupo F, que é o próximo. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Acho que muita gente também pode talvez discordar comigo, mas eu coloquei a Holanda em primeiro, Japão em segundo e eu coloquei só os dois. Para mim a Suécia não passaria, porque eu vejo muito a Suécia como uma das seleções que vai fazer só 3 pontos. No caso, ganhar da Tunísia, né? Eu não acho que ela vá, eu acho que ela vai perder pro Japão e pra Holanda. Então eu tô ali colocando que ela vai fazer 3 pontos. E dentro dos 8 terceiros colocados que eu coloquei aqui nessa simulação, outro time também acho que só vai fazer 3 pontos, que é a Argélia, já no grupo J, pelo final. Então, já a gente vai falar um pouco mais sobre ela, tá? Mas eu acho que a Suécia não vai passar porque não vai fazer muitos gols na Tunísia, muito pelo contrário. Tunísia, que pode ser um divisor de águas aí nesse grupo. Pode empatar ali com a Suécia, empatar com a Holanda, dá trabalho também. É um grupo pegado, não tem nada definido, eu acho. O Japão tá jogando bem, né? Muito bem nos amistosos e tal, dando trabalho para grandes seleções. Pode até ser o primeiro, mas na minha opinião vai ser Holanda e Japão aqui passando nesse grupo. E Suécia não vai passar em terceiro. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Por muito tempo eu defendi muito que o Irã ia passar em terceiro, porque toda essa repercussão aí da guerra, que eles não iam jogar a Copa e tal. Aí eles iam com raça lá e passar, mas eu desacreditei mais, porque eu acho que é uma seleção mais limitada, que só tem esse jogador mais conhecido, o Taremi, atacante, ou até no Porto, se eu não me engano, mas não acho que o Irã vai estar passando não, nem a Nova Zelândia. Então vai ser primeiro Bélgica, segundo Egito, sem muito segredo, acho que muita gente acha que vai ser isso mesmo. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Primeiro eu coloquei Espanha, favorita até para ganhar a Copa, uma das favoritas, e segundo eu coloquei o Uruguai. E nesse grupo eu acho que passa um terceiro lugar, que é a Arábia Saudita, que ganharia do Cabo Verde, fazendo 3 pontos, mas eu acredito que a Arábia Saudita vai estar tirando ponto da Espanha ou do Uruguai. Eu botei aqui como se estivesse empatando com o Uruguai e fazendo 4 pontos. Né? E o Uruguai, por fazer mais gol no Cabo Verde, ficou em segundo. Mas eu acho que a Arábia Saudita pode sim complicar a vida ali, ou de uma Espanha ou do Uruguai, né? Como ela fez na Copa passada com a Argentina, que ganhou o primeiro jogo de 2-1 da fase de grupos. Sim, é uma seleçãozinha que ninguém dá nada por ela, mas sim, se deixar ela derruba um gigante outro. Por isso que eu acho que ela vai passar em terceiro também. No grupo I, tem França, Senegal, Iraque e Noruega. É um dos grupos mais pegados também, muita gente está dizendo que é o grupo da morte. Sim, vai ter muita repercussão também, porque eu acho que nada está definido, nem a França ficar em primeiro, por exemplo, acho que vai ter jogo. Mas, na minha opinião, ela vai ficar em primeiro, tá? Em segundo, tem o Senegal. Em terceiro, a Noruega. Porque eu acho que o Senegal e a Noruega é um jogo ali, talvez até pro empate, mas o Senegal pode estar fazendo mais gols no Iraque. Apesar de eu acreditar, eu acho que se a gente fizer uma média aí, muita gente vai dizer que a Noruega ganha ou é empate, né? Eu penso também que tem mais chance de ser empate do que a Noruega ganhar. Noruega que tem um excelente ataque, mas, por exemplo, contra o jogo do Marrocos, sim, a gente pôde ver o Haaland, Sorloth, atacantes da Noruega, né, que não conseguiram jogar, né? A saga do Marrocos conseguiu anular eles. Eu acho que a Noruega vai muito só, muita gente fala muito bem dela pelos atacantes mesmo que ela tem, né? São muito bons, mas o time ali também tem um meio campo, também tem a zaga, um goleiro bom.
Então eu acho que o Senegal tem plenas condições de ganhar da Noruega, porque o Senegal, na minha opinião, é um time muito bom, né? Muitos jogadores ali, o individual pelo menos, eu nunca não me recordo de ter assistido algum jogo recente de Senegal, só mesmo em Copas. Mas quando eu olho o individual do Senegal, eu acho o individual melhor que a Noruega, tá? Tem bons zagueiros, tem o Nicolas Jackson ali no ataque, um Ndiaye, se não me engano, do Everton, atacante. Então eu acho um time muito bom o Senegal, que também pode estar tirando gigantes aí mais na frente, vai dar trabalho também. Enfim, botei ele em segundo e Noruega em terceiro nesse grupo, que vai dar o que falar, os grupos mais pegados aí da Copa. Grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Coloquei a Argentina em primeiro, fazendo valer o favoritismo. Em segundo eu coloquei a Áustria, que agora eu vou botar um ponto aqui nessa Áustria, que eu acho que vai ser um dos times que mais vai surpreender. Tem excelentes jogadores ali, muitos jogadores bons no individual. E eu acho que esse coletivo vai encaixar bem, tá? Quando começar essa Copa, podendo até ficar em primeiro nesse grupo, na frente da Argentina. Jordânia, a gente vai muito para passear mesmo. E Argélia, eu coloquei passando em terceiro. Aí que tá. Eu acho que a Argélia só faz 3 pontos nesse grupo contra a Jordânia. Eu acho que ela tanto perde para a Áustria como para a Argentina. Então, na minha simulação, é como se ficasse entre Argélia e Suécia para uma das duas passar em terceiro lugar, sendo o 8º melhor terceiro lugar da Copa. E coloquei ela porque, na minha cabeça, ela vai estar ganhando 3 pontos, fazendo 3 pontos contra a Jordânia, assim como a Suécia, na teoria, faria contra a Tunísia. Sendo que eu acho que a Argélia faria mais gols na Jordânia, passando na frente da Suécia, né? Ficando com um saldo de gol maior. Então eu acho que ela vai estar passando em terceiro também, a Argélia, né? No grupo J. Beleza. No antepenúltimo grupo da Copa. Agora vamos pro K. Grupo K, Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia. Eu acho que o Uzbequistão vai muito para passear. O Congo é um país aí, uma seleção que vai estar dando trabalho, principalmente para a Colômbia, tá? Não ficaria surpreso se o Congo empatasse com a Colômbia, porque muita gente, sim, fala que o Congo não joga nada e tal, mas o Congo tem sim um jogadorzinho ou outro ali que já jogou na Premier League, ou ainda joga lá. Eu acho que é uma seleção que pode dar trabalho para a Colômbia, tá? Não me espantaria com o empate entre as duas. Apesar de ser a favorita mesmo, né? Colômbia de passar em segundo, porque eu acho que Portugal vai estar fazendo valer o seu favoritismo, passando em primeiro, e na minha opinião tá entre os 3 ali principais candidatos para ganhar essa Copa. Tem um grande favoritismo para ganhar a Copa. E no grupo L, último grupo, a gente tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. E eu coloquei Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo, que é o que muita gente tá pensando mesmo. E eu não coloquei a Gana passando em terceiro, tá? Porque eu acho que pode até ganhar do Panamá, mas sim, é um time que eu acho que tá em uma certa decadência. Se fosse, sei lá, numas Copas passadas, eu botaria mais fé na Gana, mas para essa geração em específica, não tô muito confiante pra Gana, né? Que vai fazer 3 pontos provavelmente contra o Panamá, mas vai tomar muito gol, acho que da Inglaterra, da Croácia, vai tomar muito gol. Eu acho que isso vai atrapalhar muito a vida dela, saldo de gols dela. Então foi mais ou menos isso que eu acho que vai estar acontecendo nessa Copa. Tá passando uma recapitulação bem rápida aqui. Grupo A, México, República Tcheca e Coreia do Sul. B, Suíça, Bósnia e Canadá. C, Brasil, Escócia, Marrocos. D, Turquia, Paraguai, Estados Unidos. E, Alemanha, Costa do Marfim e Equador. F, Holanda, Japão. G, Bélgica e Egito. H, Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. I, França, Senegal e Noruega. J, Argentina, Áustria e Argélia. K, Portugal e Colômbia. E L, Inglaterra e Croácia. Então esses são aí os... Quantos times? 24... Não. Enfim, os times dos 16 avos aí, que na minha opinião vão estar indo para essa próxima fase, tá? Então é isso. Amanhã, daqui a algumas horas, na verdade, começa a Copa. E pretendo estar gravando bastante conteúdo durante esse mês aí do nosso ano, né? Que vai ser cheio de jogos, enfim. Então vai ter muito conteúdo bacana. E vou estar podendo gravar vídeo aqui, tanto sobre o Brasil, outras seleções, falando sobre grupos específicos também, quando os jogos começarem, fazer um pré-jogo, um pós-jogo. Então acho que esse mês vai ser muito bom para ter uma maior quantidade de vídeos, né, aqui no canal. Então é isso, obrigado aí por quem assistiu até o final, deixa um like aí também. Então, até a próxima, valeu!